Boa tarde, lindezas! Live de hoje sobre saúde de joelho. Então, você que passa muito tempo sentada, tá aí sentindo aquele desconforto no joelho, fica aqui que esse conteúdo é pra você. A gente vai começar a falar de saúde de joelho. Bom dia, Ana! Quando a gente fala de saúde de joelho, existe uma visão muito tradicional que a gente vai pensar apenas. Vim pra cá que tá mais claro, mas aqui tem mais barulho também. E aí vai ter professora subindo na cadeira pra mostrar pra vocês. Apenas nas regiões ao redor do joelho. E quando a gente vai pensar em treinamento tridimensional, por exemplo, que é a nossa base de treinamento, né? A gente vai pensar que o joelho é uma articulação que ele está no meio do caminho. Bom dia, Milene! Tudo bem, gatona? O joelho tá lá no meio do caminho e ele sofre influência tanto da região dos pés. Gente, que desenho é esse, né? Então tem o pezinho aqui, quanto da parte superior. Ou seja, tarde! Boa tarde, Mi! Tá dando pra ver meu desenho, como que é mesmo que a gente fazia na crioula? Esqueci o nome dos desenhos rupestres, arte rupestre que eu fazia. Mas o que acontece? O joelho ele vai sofrer influência tanto da parte superior, da coxa, do quadril, como também da parte inferior. Então é claro que na pisada, turma que tá aqui comigo, todo mundo corredora, se a gente pisa diferente, vai ter influência. E se nós passamos mais tempo sentada, vai ter influência também, porque o joelho está sofrendo influência da articulação superior, que é o quadril, e da inferior, que é o tornozelo. Tá claro para vocês? Tá conseguindo enxergar? Se tá engraçado, então tá bom, Kátia, você tá dando para compreender. Nossa, eu esqueci a Sharon. Segura um minuto que eu vou buscar a Sharon, vai ficar mais fácil de explicar. Olha a situação. Prepara o print com a Sharon. Oi, Sharon. Tira o print, dona Kátia, para salvar a live com a Sharon. Então, olha só. O joelho, ele tá sofrendo influência tanto dessa parte de cima quanto da parte de baixo. Então, se a pessoa ela fica muito mais tempo sentada, percebe que a gente vai ter um encurtamento aqui dessa região, que onde eu sempre falo para vocês, que é minha aluna, postura da lua, que é interessante pra gente alongar essa parte anterior da coxa. Se eu tô muito tempo sentada, eu aumento o tempo aqui, ó, fechando essa região e escorregando aqui as costas. Lombar, quadril, vai ser para outro dia, a gente vai falar do joelho hoje. Mas acaba gerando essa influência. Então, se eu tenho um encurtamento aqui nessa região, imagina que as fáscias, os tecidinhos que recobrem os músculos, eles são como essa roupa. Se eu puxo muito de um lado, se tá mais encurtado aqui, o que vai acontecer com as outras regiões? Elas também vão sofrer essa influência. Então, vamos lá pro joelho. Ó, tem até o elastiquinho aqui na perna da Sharon. Eu queria a Sharon para falar de saúde de quadril e a Sharon nem mobilidade de quadril tem. Então, a gente vai falar de joelho com a Sharon. Mas olha só, se eu tenho uma pesada instável, e aí na corrida a gente vai perceber isso, e se eu passo mais tempo sentado, eu tenho duas influências aqui ao mesmo tempo comprometendo o joelho. O que é interessante para a gente trabalhar nessa musculatura? Então, por exemplo, os exercícios de estabilidade, que a maioria de vocês já conhece, que são aqueles exercícios que trabalham o equilíbrio, então base de equilíbrio unipodal é interessante. Yasmine, como que é isso? Eu quis abrir aqui um pouquinho mais para vocês. A pessoa tá muito chique, de meia, mas tá frio. Não vou ficar descalço. Ó, então, os exercícios de base de equilíbrio unipodal. Então, tudo que a gente consegue fazer. A Ná tem essa opção também de fazer no disco de equilíbrio, mas a gente consegue. Porém, a gente tá aqui pensando numa base instável e trabalha no disco de equilíbrio. Kátia já fez isso, Kátia tava reclamando de dor do joelho e colocou na caixinha também. Então, aqui a gente consegue trabalhar o equilíbrio, ok? Além disso, quais são as influências que nós temos?
Estabilidade é uma das capacidades que nós temos que trabalhar. Mobilidade e força. Tem uma combinação que um dos meus professores, a Nariko até conhece, que é o Samora. O Samora, ele gosta muito de falar de mostabilidade, que é um termo que combina a mobilidade com a estabilidade. Pensa num ponto de equilíbrio ou naquela história do bambu. Se ele for muito flexível, ele não aguenta nada. E se ele for muito rígido, né? Se ele for muito estável, ele quebra. E se ele for muito flexível, ele não consegue se sustentar. E é esse ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar para tudo que dá suporte para o joelho. Então, a articulação, por exemplo, de base, que vem lá de baixo, que é o tornozelo, ele precisa ser estável. Então, as corredoras aqui que tem muitas entorses, elas podem ter mobilidade de tornozelo, mas não tem estabilidade. Como que a gente vai trabalhar essa estabilidade? Ó, eu subindo na cadeira de novo. É que aqui fica mais claro para vocês verem. Ó, os dedinhos. Trabalho de estabilidade, trabalhando os dedos. Então aqui, ó, quem é minha aluna já fez essa prática. Tira todos os dedinhos, agarra e puxa. Tira todos os dedinhos, agarra e puxa. A Yasmine tem o treino tradicional lá de musculação para fazer para o fortalecimento do joelho. Ok? Não descarto, tá? Porém, o que é esse exercício que ele tá fazendo? Ele tá trabalhando uma das regiões que vai sustentar o joelho. Então, imagina aqui, é como se essa base que a gente tá desenhando aqui, se a nossa coxinha, ela tem 4 compartimentos. Imagina, a parte de trás, do lado, da frente, interna. E se eu fortaleço só uma, eu acabo gerando um desequilíbrio dessa região, tá? Então, quem fica muito mais tempo de salto alto também tá gerando desequilíbrio dessa região. Tá claro aí pra vocês, meninas? Vai respondendo se tá claro, se eu tô viajando muito na maionese aqui, se tá conseguindo pegar o ritmo. Então, olha só. Se existe um desequilíbrio da base, a gente precisa dar mais estabilidade. Então, por exemplo, das 3 que estão aqui, talvez a Kátia, vez ou outra, mais tempo de salto. Nariko eu não vejo tanto de salto, nem a Milene. Mas se eu tenho uma instabilidade lá, ó, toda a pressão vindo pra cá, o que eu preciso fazer? Trabalhar aqui os dedinhos para melhorar essa ativação muscular desde a base até aqui pra cima, claro, como água, perfeito. Então, a gente continua. Preciso trabalhar essa subida. Como que eu faço isso? Percebe que quando você faz esse trabalho dos dedinhos, então quais seriam as opções aqui, ó? Levanta tudo, agarra e puxa. Levanta tudo, agarra e puxa, que ele vai ativar um pouquinho mais essa curvatura do pé. 8 horas de salto. Então imagina, Kátia, aí depois você sai das 8 horas de salto e vai correr. O seu pé, ele não tá trabalhando com toda a eficiência que ele deveria trabalhar. Por quê? Ele sai dessa posição e já vai fazer uma outra atividade. Concorda comigo que é como se eu tivesse com a cadeira assim? Essa cadeira, ela vai conseguir me sustentar melhor, pulando ou colocando peso, com os 4 pés, com as 4 bases equilibradas, ou aqui, sobre 2 pontas, né? Aqui tá nítido pra gente que quando ela tá equilibrada, ela vai sustentar melhor. E é o que a gente faz. Então, às vezes, você tá aqui, ó, né? Levantadinha e tá lá, tem que colocar mais força para aumentar a força de quadríceps. Só que a base tá instável. E com essa base instável, não vai adiantar você só fortalecer em cima e não gerar o equilíbrio em toda a região. Entende? Então, ao mesmo tempo, Yasmine, mas aqueles exercícios de agachamento unilateral é muito estranho, é complexo, dá trabalho. Tá, mas o que a gente tem dentro de uma sala de musculação tradicional que teria algo parecido nessa região? Tá, cadeira abdutora e cadeira adutora. Vou trabalhar esse músculo? Vou.
Mas o que isso tem diferente do nosso dia a dia? No nosso dia a dia a gente não fica nem aqui, nem aqui. No nosso dia a dia a gente tá aqui na cadeira de trabalho e vai sair para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quem treinou no desafio, que tem isso, é muito mais próximo do nosso dia a dia, ele nos prepara para atividades diárias, nos dá um leque, um repertório motor muito maior do que só extensão e flexão, extensão ou flexão, porque senão a gente vai ficar igual a Sharon. O que nos diferencia da Sharon, ó, movimentinho do joelho da Sharon é só isso, frente e trás. E o quadril dela não tem movimento nenhum, só frente e trás. O que o nosso faz? A gente consegue subir, fazer abdução, fazer extensão, fazer esse movimento completo. No joelho é uma articulação realmente monodirecional, então ela só vai para essa direção. Mas o quadril faz mais direções. O problema é que a gente só treina da maneira tradicional nessa direção. Ó a sala de musculação. É só nessa direção que a gente treina. Vez ou outra, trabalha nas outras direções. E isso acaba gerando uma instabilidade nessa região do joelho, porque todas as outras articulações, elas estão fazendo menos do que elas poderiam nas outras direções. E aí eu começo a gerar desequilíbrios, e quem tá lá no meio tá pagando o pato. Lembra que eu falei para vocês que o movimento ele vai acontecer de qualquer forma. Já teve um post aqui, tá até na hora de renovar. O movimento ele vai acontecer de qualquer forma. Normalmente, né, a gente sempre, né, aliás, vai buscar força pelo músculo. Agachar e levantar, ação de glúteo lá para levantar. Se o bumbum não tá ativo nesse agachamento, nesse saída da cadeira, quem que vai trabalhar a articulação? O movimento ele vai acontecer de qualquer forma. O músculo que deve ser o responsável pela força, por sustentar. A articulação ela é só responsável pelo deslize. Só que quando eu não tenho musculatura, então turminha que vai assistir essa live depois vai ficar salva. Se eu não tenho músculo para sustentar, sobra para articulação. Por que idoso sente tantas dores articulares? Porque ele vai perdendo massa muscular. E a articulação que só tinha a função de deslizar, começa a ter uma compressão maior. Além de diminuir a lubrificação articular, ela ainda tem uma sobrecarga maior nas articulações. Gente, vocês não acreditam nisso? Eu acho que meu almoço chegou antes. Só um minuto. É brincadeira. 1 minuto que o almoço chegou. Só 1 minuto. Bebe uma água que eu já tô vindo. Ai, Senhor, a vida como ela é. Tá todo mundo por aí? Vocês não me abandonaram? Ainda a mãe chegou. Ó, mãe, o almoço chegou. Gente, então vamos lá, pra gente não perder o ritmo. Então eu tava falando dessas relações. Feijoada, né, Kátia? Quarta-feira é dia de feijoada. Tá todo mundo por aqui. Gente, só vocês são demais. A gente vai buscar comida, volta, vocês estão aqui. Ó, então assim, se a gente não considera esses outros pontos, o que vai acontecer? A gente sempre vai achar que tá fazendo. Nossa, eu tô fortalecendo, eu tô indo pra academia, eu tô fazendo caminhada. Porém, outras habilidades precisam ser trabalhadas. Então, considera aí comigo. A gente precisa da força, que você pode colocar num treino de força. A gente precisa dos exercícios mais metabólicos, mais dinâmicos para melhorar essa parte circulatória. Mas os exercícios de estabilidade, os exercícios de mobilidade também precisam estar presentes. E quando eu falo estabilidade e mobilidade, vamos lá. Ó, volta pra cadeira. Os de estabilidade, a gente consegue desde lá, maridão chegou na hora do almoço também, manda foto do seu almoço, amor, o meu ídolo acabou de chegar. Ó, os de estabilidade, a gente consegue trabalhar lá desde os dedinhos que eu mostrei pra vocês, das opções. Levanta tudo, agarra e puxa. Piano, ó, todos os dedinhos no piano, todos os dedinhos no piano, ok? Piano dá pra gente fazer da parte mais fácil, que é do dedinho pro dedão, e o mais difícil do dedão para as pontas.
Percebe que conforme vai fazendo esse exercício, faz aí. A gente consegue sentir que tem algo diferente no pé. Então a dona Kátia, que já falou que passa muito tempo de salto, precisa melhorar essa estabilidade lá no pé. Agora, com o pé mais acordadinho, como que a gente faz para subir um pouquinho mais essa estabilidade? Os exercícios de equilíbrio vão ajudar, porque a base já está mais estável, então o pé já acordou. Nós temos dezenas de músculos no pé, só que esses músculos não são trabalhados, tanto para quem está de salto, quanto para quem fica só no tênis confortável, ou coturno, ou sapato de empresa que tem que ficar fechadinho. A gente perde esse movimento do pé. E aí imagina que o pé que tem que fazer esse movimento completo, diferente da Sharon, que tem esse pezinho chapado, ele precisa fazer esse movimento completo e a gente vai perdendo algumas funções. E o corpo é inteligente. Tudo que ele vê que ele não tá usando, ele fala, deixa quieto, guarda no quartinho. Põe no quartinho da bagunça. As habilidades que nós temos que não são trabalhadas, os músculos que deixam de ser trabalhados, eles vão ficando mais frágeis, mais esquecidos e vão fazendo menos sinapses no corpo. Então, quando a pessoa, né, eu coloquei ontem que a gente estava fazendo a gravação, Yasmine, por que tem tanto treino diferente? Justamente para isso. Além da gente pensar na saúde articular, a gente também está pensando nessas sinapses. O corpo está sempre criando outras vias, está ganhando mais repertório motor. Porque quando a pessoa fala, eu tava no carro, saí, travei o joelho. Tava no carro, saí, travei a coluna. Porque no dia a dia ou nos exercícios tradicionais, ela só faz esse movimento frente e trás. E o nosso corpo é multiplanar, não monoplanar. Então nós precisamos trabalhar nessa direção e principalmente na rotação. Esse é um assunto para aprofundar principalmente na parte de coluna. Quando a gente for fazer na outra semana o 0800 de coluna, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ficou claro para vocês, quando a gente fala de joelho, é aonde está no meio do caminho. Tem até algumas linhas de estudo, eu não lembro se era da quântica, alguma linha de estudo dessas um pouquinho não tradicionais, e elas falam muito do joelho como direção, quando a gente está perdido, porque o joelho está justamente no meio do caminho de articulações importantes. Então, se a gente trabalhou estabilidade, agora vamos para o próximo passo, mobilidade de tornozelo. O que eu vejo de pessoas que não conseguem fazer, não conseguem ter uma boa mobilidade de tornozelo. Ó, vamos testar aqui. Grace, bom dia, gatona. Boa tarde já, né? Olha só, Grace, Catinha tá aí também, tá lá em Bonito. Ó, como que eu percebo se a pessoa tem uma boa mobilidade de tornozelo? Aqui, quem tem problema no joelho vai falar, eu não consigo. Eu tenho grau 4 de condromalácia. Surgiu pergunta de condromalácia ontem na caixinha de pergunta. O que é condromalácia? Um desgaste aqui na patela. Então, a gente tá juntando esse ossinho com esse ossinho. E aqui, Sharon. A Sharon não tem patela. Mas é um ossinho que encaixa aqui em cima. E aí, esse desliza sobre esse. Então, tá aqui. É como se fosse esse miolinho aqui do joelho da Sharon. Se essa pessoa tem um encurtamento nessa região, não tem uma boa mobilidade de tornozelo, volta lá para as fáscias, os tecidinhos que recobrem os músculos. Imagina que esse tecido tá puxando aqui para baixo, tratando uma tendinite no joelho. Então, dona Milene, ó lá, tecidinho tá puxando para baixo, tem um aumento nessa pressão. Essa posição aqui vai ser insuportável. Então, por que essa posição, ó lá, não consegue ficar nessa posição? O que falta aqui? Essa é uma posição que entrou até na nossa avaliação de treinamento personalizado do quanto ela é importante. Aqui eu avalio mobilidade de quadril, de tornozelo, ativação de glúteo. Então, para ficar nessa posição aqui, a pessoa tem que ter um controle do bumbum, porque, ó, senão ela vai ficar caidinha. Entra nessa posição. Quando não tem ação do glúteo, a pessoa vai ficar aqui, ó. Ou, às vezes, sem o calcanhar no chão, porque falta mobilidade de tornozelo. Então, minha gente, o que precisa ficar claro é, tá tudo interligado. Não dá pra gente pensar, vou tratar o joelho, só aqui, ou só faixinha elástica pra melhorar aqui. Tá tudo interligado. Isso ajuda. Mas pra cada pessoa, bom dia, dona Tabata, boa tarde. Para cada pessoa, a gente vai perceber que
pode ser o quadril, pode ser o tornozelo, pode ser um desequilíbrio dessas regiões por ficar muito tempo sentada. Salto, são várias as fontes de instabilidade. Então, se o joelho tá lá no meio, quem perdeu meu desenho de arte rupestre, se o joelho tá lá no meio, a gente tem esses pontos para poder equilibrar. Esses 4 fiozinhos, frente, trás, lado e outro lado, para poder cuidar. E esse desequilíbrio pode estar vindo tanto de cima quanto de baixo. Então, eu mostrei para vocês o caminho de baixo. Então, seria a estabilidade lá do pé, a mobilidade no tornozelo. Como que eu consigo treinar mobilidade do tornozelo? Deixa eu ver em que ângulo que eu vou filmar isso com vocês. Gente, só essa emoção aqui, ó. Vamos lá. Quero filmar a mobilidade de tornozelo. Vamos achar um ângulo. Aqui é, ó, pezinho, direciono o pé para a parede e volto. Pé, parede e volto. Parece nada, mas essa exigência de movimento de tornozelo, ó, eu consigo ir lá na frente, exige uma mobilidade dessa região. Então, eu vou trabalhando também o alongamento dessa região na panturrilha. Percebe que quando você tá de salto, existe uma tensão, uma força maior aqui. E o que a gente tá fazendo? O contrário. Assim como a gente passava nas aulas de alongamento, de virar a pontinha do pé para baixo. Gente, já mudou de filtro. Ah, voltou. A pontinha do pé para baixo. Então, a gente precisa também dessa mobilidade lá no tornozelo. Em quadril, Yasmine, o que dá para fazer? Então, a gente já veio cuidando de baixo para cima. Sofia já tá na minha cadeira, como sempre. O que a gente dá para fazer? O que a gente consegue fazer para quem tá sentindo esse encurtamento vir da região do quadril? Bom dia, Bruna. A gente tá falando de estabilidade e mobilidade de todas as articulações de baixo para cima para dar mais conforto pro joelho. Então, se você verifica que no seu caso não é o salto alto, não é esse encurtamento de tornozelo, a gente pode começar a ver essa região daqui de cima. Como que a gente consegue trabalhar mais mobilidade de quadril para soltar essa tensão que tá aqui? Milene falou da tendinite do joelho. Algum desses pontos ao redor estavam criando uma certa tensãozinha que o joelho mostrou, tá? Então, a tendinite no joelho não é o problema necessariamente. Ela é onde tá aparecendo, onde tá dando sintoma, onde tá dando sinal. Não necessariamente onde começou o problema, tá bom? Por isso, tem uma frase que eu gosto de lembrar bastante, que é: a maior chance de ter uma lesão é quem já teve uma lesão prévia e onde você já teve uma lesão prévia. Porque normalmente a pessoa, ela tem a lesão, ela trata o sintoma, mas ela não trata a raiz, o que causou aquilo. Então, quando a gente tem olho só no joelho, a gente vai colocar gelinho, vai colocar estimulação, vai fazer tudo o tradicional do tratamento ali, mas esquece que para o joelho estourar, alguma outra região está em desequilíbrio, porque está puxando. Assim, quando a gente vai, pessoal que acompanha a Beth Nutri na medicina tradicional chinesa, quando um órgão está reclamando, normalmente é o órgão anterior que está falhando e está dando problema para aquele, entendeu? Então, aqui, vamos lá. Se a questão não é pé, se não é salto, se não é mobilidade de tornozelo, percebe no quadril se esse movimento é possível de ser realizado. Então, aqui é um movimento que dá pra gente realizar. Boa tarde, Bru. Esse é um movimento que dá pra gente realizar fácil. Evita a cadeira de rodinha, tá, gente? Pés paralelos, umbigo pra frente, a gente vai estendendo, já sentindo alongar essa parte anterior da coxa. E depois volta, alongando parte posterior. Ai, Yasmine, mas você falou que a gente fica muito só trabalhando nesse plano frente e trás. Trabalha também na lateral. Abertura e volta, tá? Então, quando eu faço entrega de treino, o pessoal fala: nossa, parece que passou um furacão. É isso. A gente precisa estimular o corpo nas diversas direções. Ontem mesmo eu gravei uma aula nova para as meninas do Flex, do Prime, de saúde de quadril. E tem muita ativação de glúteo. Por quê? Se o músculo não está ativo, sobra para articulação. Nesse caso do joelho,
Quais são os músculos principais que a gente tem que se preocupar aqui? Tudo referente à coxa e panturrilha e pé. Daqui até aqui é o que vai dar influência direta no joelho. Yasmine, pode ter relação com a lombar também? Pode ter. Se eu tenho um encurtamento muito grande aqui, falta de ativação muscular, tá tudo interligado. Existe uma sobrecarga maior no joelho. Yasmine, quais os outros problemas que pode ter no joelho sem ser tudo isso? Não é sem ser, mas assim, uma outra forma de abordar. A gente já falou da relação do equilíbrio. Sabe quando a gente... Gente, o céu tá voltando a ficar azul, coisa linda. Sabe quando a gente descansa, vai parar numa fila de banco, ó, e descansa aqui. Percebe que tem uma curvaturinha mais acentuada? Deixa eu ver se vocês... Deixa eu ficar com fundo branco, talvez vocês consigam ver melhor. Então, naturalmente, eu tenho essa volta do joelho para trás, aqui ó, girando e indo para trás. Ela tem uma rotação. Isso não é o natural anatomicamente para o joelho. Bom dia, Felipe! Não é o anatomicamente natural. Por conta disso, de não reconhecer isso a tempo, fazia muito treino pesado, não tinha essa consciência, pedalava muito também e ficava muito tempo em hiperextensão, essa voltinha aqui, mais o salto. Eu acelerei o processo do desgaste do joelho. Yasmine, desgastou, não tem como recuperar? Tem como recuperar, nós fizemos todo o processo de fortalecimento e hoje eu cuido, né? Além de tudo isso que a gente tá falando aqui, dos trabalhos de estabilidade, os trabalhos de mobilidade, de fortalecimento, eu tenho esse alerta na cabeça de que tá parada numa fila de banco. Aliás, ninguém fica parado em fila de banco, eu pelo menos não fico, a gente já se libertou disso, ainda bem. Mas tá numa fila, eu não vou ficar descansando, projetando o joelho para trás, ou fazendo o movimento e dando esse tranco de fechar aqui. Eu até brinco que é aquela batida de porta no carro ardida, não é? Não precisa, dá pra gente fazer extensão do joelho sem necessariamente entrar em hiperextensão. E quando a gente encontra essa hiperextensão? Pessoal que tá lá fazendo agachamento e volta, pá, batendo o joelho. É o agachamento que tá dando ruim aqui ou é falta de controle muscular fazendo essa extensão desnecessária? Então é isso que a gente tem que perceber. Por isso que eu falo, tão importante quando tá ativa nos treinos, é você também ter o feedback de alguém te orientando. Então grava o vídeo, quem é minha aluna, grava, manda, para ver se todos esses fatores estão sendo observados. Se a base está estável, se a execução do movimento está correta, se você está levando consciência para onde precisa ser levado nesse momento, tá? Porque às vezes essa sensação de que eu já tô fazendo tudo certo, ela tá presente. Eu não sei de onde está vindo essa dor. Mas às vezes são detalhezinhos que a gente consegue colocar na nossa rotina e tirar esse ponto de dor, porque ninguém merece, né? Ficar com essa dorzinha. Outra coisa que eu sempre falo também, se você tem essa recorrência de dor e sabe de quais são as coisas que te colocam nesse gatilho de dor. Por exemplo, eu tenho condro grau 4 pré-cirúrgica e se eu tô comendo mais tranqueirinha, que é mais inflamatório, se eu fico numa festa, uso salto, coisa assim, eu sei que vai me doer um pouquinho mais. O que que eu faço? No dia seguinte eu não vou marcar uma corrida depois de uma festa com salto, entendeu? Porque a gente volta naquele ângulo da cadeira lá, tá instável. O que que eu preciso fazer? Normalmente eu vou entrar com analgesia, que é o gelinho, e esses exercícios de estabilidade e mobilidade pra gente meio que entrar no eixo. Lembra sempre da roupinha. Usei demais, vai ficar engruvinhado. Vou colocar força em cima disso daqui tudo apertado, não vai dar certo. Volta neutralizando. Passa a roupinha, deixa esticadinho de novo, pra então você começar uma outra prática um pouquinho mais intensa. Certo? Gente, eu acho que as questões que estavam aí, deixa eu até pegar o celular que tem as questões aqui. Mas eu acho que a gente já finalizou. Falei de condro, falei de estabilidade, falei da base que vem do pé, falei do quadril. Alguém mais com alguma dúvida de joelhos especificamente, manda pra mim. Ó, condromelácia, medo de fazer exercício, por enquanto só hidro. Ó lá, hidro é interessante, vai trabalhar toda a parte circulatória, mas não vai ajudar na parte de fortalecimento, a não ser que você seja muito, muito, muito sedentária. Ela vai ajudar no primeiro momento, mas depois ele não vai além disso, tá? Então, o que que é interessante? Eu falo pra vocês do prato colorido. É aqui no treino também. Percebe que eu falei que se a gente tiver só estabilidade, fica rígido demais? Se eu tiver só mobilidade, fica flexível demais? Se eu tiver só força?
Então a gente tem que trabalhar elementos no nosso prato, que é o nosso corpinho, para que nós tenhamos essas habilidades desenvolvidas de maneira correta. Cada pessoa ela vai ter seu forte. Por exemplo, o meu forte não é o metabólico. Então, eu vou ficar com a língua pra fora numa corrida. A Catinha e a Grace que estão aqui não me deixam mentir. A gente sai pra correr final de semana e eu fico mais na caminhadinha. Até porque eu sei que o meu joelho não tá muito feliz. Ele tá bem sem dor. Mas pra quem quer treinar, pra quem quer correr, precisa de um fortalecimento específico pra isso. Isso é algo importante também. Às vezes a gente tá treinando e acha que aquele treino vai ser suficiente pra tudo. Não vai. O treino pra viver, pra conseguir ser uma velhinha autônoma, conseguir se limpar, tomar banho, fazer suas atividades, é um. O treino pra quem quer ficar gostosona é outro. O treino pra quem quer ficar gostosona e correr é outra pegada, entendeu? Boa tarde, Fran, professor. Então assim, ó, hoje eu corri 5 km bem devagar mesmo, mas estou sentindo o joelho. Cuida disso, cuida disso. Faz os exercícios de estabilidade, trabalha a mobilidade, os exercícios de equilíbrio. Tem a ver com a lombar, pode ser, Catinha? Então, o que a gente consegue fazer? Cansou, chegou depois de uma corrida? O que eu posso fazer para dar um conforto? É esse passar o pano, para dar uma neutralizada, para dar uma esticadinha. Exercício do caracol, queixo no peito, bem lento. Sobe desenrolando, ó. Abriu toda a parte anterior, fecha, arredonda, abre toda a parte posterior. O movimento é bem lento, bem suave, não precisa parar de correr, mas precisa ter essa consciência. Como eu falei, vou numa festa, vou ficar de salto. No dia seguinte vou correr? Não, coloca um gelinho, trabalha a estabilidade, ajusta o ritmo de corrida, né? Porque se a gente vem com tudo de uma vez só, quebra. Então vamos cuidar de uma maneira mais suave. Du, pode passar, tá tranquilo, amor. Eu já até parei live pra receber comida hoje, a gente tá em casa. Então é isso, gente, saudade do balance, ó lá. Mi, então imagina no balance, se você hoje, por exemplo, tá fazendo corrida e musculação, o balance ia te dar esse trabalho de mobilidade e de estabilidade, entendeu? E aí a gente consegue fechar esse combo de pratinho colorido. Kátia, a mesma coisa. Então tá fazendo firme musculação, tá fazendo firme corrida. O que tá faltando no seu prato para ficar equilibrado? Tá faltando a parte de flexibilidade e mobilidade. E aí a gente consegue equilibrar. Como eu disse, o joelho precisa de todos esses elementos para ficar bem. Beleza, turma? Filhote chegou, hora de almoçar. Mas, mesmo bate-canal aqui, quarta que vem, hora de almoço comigo, tá bom? Eu acho que esse horário é um horário bom que dá pra gente conversar. Vocês não precisam treinar nesse horário, a gente se acha. O que vocês acham? Ok? Combinado? Correndo só devagar, agora com menos volume. E aí cuida, além do volume, tá voltando num ritmo legal? Mônica, bom dia, boa tarde. Cuidar do volume e nutrir o corpo com todas essas outras habilidades. Precisa ter exercício que propicie mobilidade e estabilidade, exercício com flexibilidade, exercício com cardio, com fortalecimento. Para quem não tá fazendo exercício, isso vai parecer muita coisa, mas a gente, dentro do nosso método, a gente consegue mesclar esses elementos para que você, mesmo com pouco tempo, consiga se nutrir com essas habilidades, essas capacidades diversas, tá bom? Fechou, então? Excelente quarta pra vocês. Meu marido fala que eu mando beijo demais, que eu sempre dou tchau, mas eu sou daquelas pessoas que a gente vai dando tchau em várias partes da casa, até chegar na esquina acompanhando pra dar tchau mesmo. E é isso, gente. Excelente quarta-feira pra vocês, galera que ficou por aqui, ó.